Estamos em contato agora com o embaixador, que também atuou diretamente nessa negociação. Ele é embaixador do Brasil no Egito. Está conosco ao vivo o senhor Paulino Franco de Carvalho. Conosco nessa entrevista também Thales Fari e Josias de Souza. Olá, embaixador Paulino, muito obrigada por aceitar o convite e estar aqui ao vivo conosco no UOL. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fabíola. Estou aqui à disposição de vocês, Josias, Thales, para responder às perguntas que me fizerem. Muito obrigado. O que foi mais difícil nessa negociação, embaixador? A gente que ficou acompanhando o drama de todos os embaixadores que estavam diretamente envolvidos nisso aqui, algumas vezes falamos aqui com o próprio embaixador Candeias ou pelos bastidores mesmo. E eu queria saber do seu lado aí, o que foi mais difícil para trazer esses brasileiros de volta aqui para o Brasil? Enfim, esse processo durou aí 5 semanas praticamente, ou não, mais de um mês. No início aí do conflito, a partir do dia 7, nós tínhamos a percepção, que se viu equivocada depois, que nós poderíamos resolver isso de uma maneira simples. Até porque, digamos, a faixa de Gaza ela não estava totalmente fechada. Os controles aí exercidos, seja pelo Egito, seja indiretamente por Israel, eram ainda relativamente suaves, digamos. Mas com o recrudescimento do conflito, com a retaliação israelense ao Hamas, enfim, isso tornou-se, à medida que o tempo passava, cada vez mais complicado, enfim, circunstâncias, à medida que o tempo passava, pioraram, enfim, de qualquer ponto de vista, e especialmente no que nos interessa, ou nos interessava, a esse grupo de cidadãos brasileiros que se encontrava na faixa de Gaza e tomou a decisão de sair de lá com o apoio do governo brasileiro, coisa que nós tentamos desde o início. Foi um processo longo, com idas e vindas, por conta dessas variáveis que nós não controlávamos, enfim, variáveis que fugiam ao nosso controle, não só do Brasil, mas de outros países de fora da região que queriam que seus nacionais saíssem de Gaza e eles também, enfim. Então, digamos, eu cheguei a usar essa imagem de que para montar esse quebra-cabeça aí no início, nós imaginávamos que esse quebra-cabeça seria um quebra-cabeça simples. E à medida que o tempo passava, ele se tornou cada vez mais complexo, novas peças se agregavam, um novo desenho se apresentava, e com isso nós fomos aí por tentativas e erros, com acertos e frustrações também, encontramos aí, unindo todos os esforços, seja aqui no Cairo, seja em Tel Aviv, seja em Ramallah, seja em Brasília, com o ministro Mauro Vieira, o próprio presidente da República, o presidente Lula, nos contatos que manteve aí com seus homólogos, com chefes de Estado e de governo, para que nós pudéssemos, no final das contas, obter esse resultado muito positivo no dia de hoje. Embaixador, o senhor falou na dificuldade que foi aumentando à medida que o conflito evoluía. Mas não ficou claro, eu acho que para a opinião pública em geral, se essas dificuldades para a saída dos brasileiros havia imposições de maiores dificuldades por Israel ou pelo Egito. De onde veio a maior dificuldade? Foi de Israel ou do Egito? Eu não tenho como responder isso com precisão. As dificuldades vinham de todos os lados, enfim, dificuldades objetivas, né, do recrudescimento do conflito, o que tornava a passagem desses cidadãos estrangeiros da faixa de Gaza para o Egito complicada. Basta lembrar aí que a fronteira ali, a região de Rafah, ela foi bombardeada, dizem os egípcios, pelo menos 5 vezes, o que tornava fisicamente, digamos, objetivamente, a saída dessas pessoas algo muito arriscado, complicado, perigoso. E, naturalmente, os egípcios, que detêm aqui o território na Península do Sinai, eles têm todo o direito de fazer os controles necessários para, digamos, a entrada de cidadãos estrangeiros em seu território. E, adicionalmente, também Israel tinha preocupações evidentes, isso é público, enfim, em relação à fuga de eventuais membros aí do Hamas que pudessem sair
inadvertidamente da percepção israelense de gás em direção ao território egípcio, que, por sua vez, tem, como todos sabemos, isso é público, uma preocupação muito grande com a segurança do seu território, com a estabilidade do país e a preocupação de que membros do Hamas pudessem trazer um ambiente de intranquilidade na região do Sinai, que sempre foi uma região controlada pelas autoridades egípcias. Embaixador, objetivamente, nas primeiras 6 listas, pessoas estrangeiras autorizadas a deixar a faixa de Gaza, com poucas exceções, essas listas eram majoritariamente compostas de cidadãos países aliados de Israel, americanos, europeus, havia ali raras exceções. E aqui nos bastidores em Brasília, dizia-se que o Brasil, pelas posições que exibiu no Conselho de Segurança da ONU, não esteve, nesse primeiro momento, entre as prioridades de Israel. O senhor acha, o senhor que observou mais de perto, já entendi que o senhor não tem condições de dizer o que teve peso maior ou menor, mas o senhor acha que isso pode ter pesado na demora, a posição que o Brasil ostentou no Conselho de Segurança da ONU? Eu não tenho como fazer, Josias, uma relação aí de causa e efeito, até uma correlação em relação a posições que o Brasil adota ou adotou, seja no âmbito do Conselho de Segurança, seja no âmbito dos outros foros aí multilaterais de que o Brasil faz parte, e um atraso ou não na saída desses brasileiros. Enfim, se nós compararmos aí com outros países, nós vemos, por exemplo, que a Espanha até outro dia não tinha retirado os seus nacionais, Noruega tampouco, países grandes e que têm peso, inclusive no Conselho de Segurança, são membros permanentes, China e Rússia, por exemplo. A Rússia só ontem conseguiu tirar a primeira leva de cidadãos. Nem todos os países ocidentais que têm manifestado um apoio assim irrestrito, digamos, ou quase isso a Israel, também retiraram seus cidadãos. Então, fica difícil, e não estou querendo fugir aí de uma resposta, mas fica difícil saber exatamente os critérios, se é que houve um critério objetivo, parte seja de Israel, seja do Egito, ou de outros atores aí, inclusive o Hamas, nesse processo. Foi tudo muito feito de uma maneira muito por tentativas e erros, não havia uma lógica assim inicial. Agora, o senhor há de considerar, o próprio chanceler Mauro Vieira, nas suas manifestações mais recentes, disse que a palavra final, ele não disse assim, palavra final, mas nas declarações dele deixou muito claro, explícito, que a decisão final era de Israel. Isso sim, essa percepção o senhor teve. Não, essa percepção eu tive aqui ouvindo as autoridades egípcias. Que sempre que nós conversávamos com elas, em todos os níveis, havia essa indicação de que está muito bem, mas vocês têm que conversar com os israelenses. Enfim, é natural que Israel tenha um peso nisso. Agora, saber se o peso foi decisivo ou não, em que medida isso influenciou essa lista, se há houve um critério objetivo, não, eu não tenho condição de dizer isso com segurança. Conversando há pouco com o seu colega, que até inclusive ele deu aí um abraço ao vivo, falando sobre essa possibilidade da segunda lista. Ele falando que ainda não existe essa segunda lista, mas há contatos de mais ou menos 50 brasileiros ou parentes que estão lá na faixa de Gaza. E aí eu queria também lhe perguntar, o senhor acredita na possibilidade da elaboração de uma segunda lista e qual seria a dificuldade em conseguir com que os brasileiros estejam nessas listas ainda que estão sendo elaboradas para passagem pelo Egito? O que eu sei que há, e que o próprio embaixador Alessandro Candeias mencionou, há uma compilação de nomes de eventuais pessoas que queiram, em determinado momento, tenham pensado ou vislumbrado a hipótese de sair de Gaza. Mas essas mesmas pessoas, ao mesmo tempo, elas têm vínculos muito fortes aí com Gaza, enfim, a vida delas está toda montada em Gaza ou na Cisjordânia, enfim, e elas não necessariamente gostariam de mudar de país, não necessariamente elas quererão morar no Brasil, enfim, então tudo isso tem que ser visto com muito cuidado. Há também, enfim, claro, o nosso colega, o embaixador Alessandro, a preocupação dele, a atribuição dele é recolher essas informações, saber medir aí a temperatura, o que esses cidadãos brasileiros, ou se não são cidadãos brasileiros, têm laços de parentesco, laços de proximidade aí, de amizade com cidadãos brasileiros,
saber se o que eles querem, poderiam querer. Nós temos, evidentemente, constrangimentos objetivos. Aí uma operação dessa de retirada de brasileiros, seja de Gaza, seja de Israel, não é uma operação simples, é uma operação custosa em recursos humanos, recursos materiais, envolve uma operação, um planejamento que não são simples. Enfim, tudo isso tem que ser sopesado, aí não depende só do Itamaraty, depende do Ministério da Defesa, da Aeronáutica, enfim, há custos aí indiretos também, diretos, de apoio a esses brasileiros. Enfim, nem todo país, ou pouquíssimos países, ou quase nenhum país, faz o que o Brasil faz de retirar com tanta presteza, com tanta rapidez e com tanta generosidade os seus cidadãos de regiões de conflito. Embaixador, o senhor menciona a presteza, a rapidez, o senhor esteve envolvido nessa operação diplomática que resultou na repatriação de tantos brasileiros, né? O que o senhor sente, tendo participado, tendo colocado a mão na massa, quando observa que Bolsonaro e seus aliados tentam atrair para si os louros, os méritos em relação a essa operação? Qual é o sentimento que o senhor tem quando vê isso? Bem, nesse momento eu dou graças a Deus, ou graças ao fato de eu ter entrado no Instituto Rio Branco e ter me tornado um diplomata, que eu não tenho necessariamente que opinar sobre questões de política interna no Brasil. O que eu posso dizer é que isso faz parte do jogo político, enfim, interno, um embate entre forças políticas, governo e oposição, e não me cabe entrar nesse mérito, digamos. Embaixador, o chanceler Mauro Vieira tratou isso como desinformação. O senhor tem essa visão também? Me parece que não há nenhuma razão objetiva para atribuir à oposição, a quem quer que seja, o êxito dessa operação de resgate desses cidadãos brasileiros. Objetivamente, quem tomou todas as providências, quem conquistou, digamos, essa vitória, quem fez o trabalho, foram as instituições de Estado do Brasil e que também são representados pelo governo. Não há Estado sem governo, e o presidente do Brasil hoje é o presidente Lula. Então, naturalmente, e não entro aqui no mérito político partidário, quem tem a responsabilidade por esses brasileiros, a retirada desses brasileiros de Gaza ou de Israel, é o governo brasileiro, que é representado pelo presidente da República, em última instância. Embaixador, eu queria saber do senhor, do ponto de vista aí do Egito, se vai ser mais fácil ou mais difícil negociar uma segunda lista. Depende da evolução aí do conflito, se ele vai se agravar ainda mais ou não, se encontrará aí em algum momento, que todos esperamos aí uma solução ainda que parcial para esse conflito, um cessar-fogo. Nós temos a esperança de que as diplomacias aí do mundo todo, de todos os países, em especial daqueles aqui da região e das grandes potências, elas possam, com o apoio do Brasil, o Brasil tem um papel importante nisso, pela sua posição de equilíbrio, de moderação tradicional aí da diplomacia multilateral brasileira, de nós encontrarmos uma solução para esse problema que, enfim, não pode continuar da maneira em que está. A tragédia que nós vimos, seja nos atentados terroristas indizíveis cometidos pelo Hamas no dia 7 de outubro, seja pelas consequências dos ataques de Israel ao Hamas, as consequências indiretas e não, evidentemente, não deliberadas, mas o sofrimento da população de Gaza é evidente para todos nós.